de finalização, mas que é como se fosse um desfazer, porque desfazer também significa que pode se refazer. Meu corpo foi pegando isso para depois eu desconstruir. O que seria um poema meu já, não mais o São Pedro, não, o poema escrito por outro. Na verdade, o que eu posso dizer do meu é como se eu já tivesse um poema no meu corpo que eu ainda não finalizei, assim, não encontrei as palavras ou os momentos certos, assim, enfim. E nesse projeto eu achei onde, não sei se colocar, mas talvez trabalhar, discutir, refletir. Essa reflexão ela não é imediata. Eu não tenho um processo totalmente refletido sobre tudo isso que passou, né? Mas eu descobri um novo corpo nesse aqui. E cada dia eu descubro um pedacinho. Eu pensaria que a respiração vai dizer como é que você vai se processar. E uma respiração que vai ter todas aquelas variações que a gente tem visto de dinâmicas, de peso, de fluxo, espaço, tempo, né? E de pensar na respiração como um fio condutor para esse corpo, que faz a coisa começar a ter o seu desenvolvimento e ir parando, e que altera, é um indício da alteração da atividade do corpo, energética, e dessa dilatação desse corpo, de controle, de controle não, né? De cuidado. Eu não consigo pensar numa arte que não afete um corpo e que não seja coextensiva a todas essas linguagens. Por isso que eu digo assim, o que é que um ensina para o outro, então quais são as semelhanças, quais são as diferenças. Para mim, o ponto nodal não era esse. O ponto nodal era assim, é como se existisse realmente um plano estriado aí em que essas coisas todas estão se multiplicando, estão se povoando, e aquela mala sem fundo, que a gente estava guardando as coisas, seriam exatamente as inscrições nesse próprio corpo, que são inscrições de imagem, que são inscrições de palavras, que são inscrições de movimento, né? Eu acho isso tão legal porque, como eu aterrissei nesse projeto já com tudo andando, o que mais me tocou mesmo foi descobrir essa multiplicidade numa coisa que, assim, estava todo mundo com desejo de fazer, mas como cada um estava fazendo aquilo, né? Pessoas dos mais variados lugares, dos mais variados tipos, com as mais variadas ideias sobre alguma coisa, que conseguem sentar e serem afetadas pelos outros, né? Terem essa afetação e criarem afetos que vão afetar outras pessoas, como a gente está aqui, que quando isso ficar pronto vai afetar muito mais gente, que a gente nem imagina de que maneira, nem que vias vão ser percorridas, mas que vão estar lá sendo tocados, né? Sentir rastro, projeção segundos. Velocidade em escrita, disparo. Estava pensando sobre o que deve permanecer e o que deve continuar em ruínas, ou qual o sentido, qual o lugar da ruína na vida da gente, né? Porque normalmente a gente pensa, que era muito legal se reformasse. Eu tenho a impressão que esse prédio reformado, ele talvez não fosse tão belo quanto ele é em ruína, né? Essa força da ruína, né? Essa coisa que é deslocada, que não tem uso, tem meio uma ideia de impossibilidade, que é inabitável, não se sustenta, ela pode desmoronar, e no entanto, é daí que ela tira talvez essa beleza, ou então esse incômodo que ela provoca. E aí a gente fica pensando, qual o lugar dessa ruína em relação ao lugar que a gente vive, em relação à cidade que a gente vive, em que nada dura, que nada permanece, tudo se acaba, mas ao mesmo tempo você tem uma ruína que permanece, né? Essa possibilidade da permanência através da ruína. Eu fico pensando isso em relação a esses corpos que estão nesse trabalho, né? Aqui dentro, né? E toda uma ideia, vamos dizer, agregada ao corpo que está na dança, né? Desse corpo que vai se preparando, desse corpo que tem que estar disponível, e para ele estar disponível ele tem que estar sempre se trabalhando. E ficou muito associado durante um tempo um corpo que tinha uma certa ideia vamos dizer, de perfeição, uma certa uniformidade também, né? Eu fico pensando se isso também não era uma certa ideia de pensar o corpo, um pouco como a gente pensa essa ideia os corpos tinham que ser perfeitos para poderem dançar, como os lugares têm que ser perfeitos para poderem ter o direito de existir, né?
E eu fico pensando se esses corpos que são tão diferentes, que não são, às vezes, corpos previsíveis da dança, eles também não guardam outras possibilidades que colocam de uma forma muito interessante esse trabalho, assim, como essa integração dessa ruína do prédio com esses corpos que não estão em ruínas, né? Mas esses corpos que propõem um outro tipo de ocupação, mas que não são corpos que propõem uma ocupação dentro de uma ideia de igualdade, de buscar o mesmo padrão de movimento, que eles têm que ter a mesma construção corporal, né? Cada um tem sua singularidade, e eu fico pensando também a possibilidade dos corpos em ruínas, né? Se eles não podem ser conservados em ruínas. Como é que a gente traduz essa ideia do que passa e do que permanece, né? Eu não sei muito bem a história do prédio, isso não interessa mesmo. E até perguntar, sempre tenho vontade de perguntar para o Eduardo, por que o São Pedro? Por que o São Pedro? Por que o São Pedro? E nunca faço a pergunta, talvez não seja para fazer. Mas como perceber então esse corpo, né? Que incomoda, que inquieta a gente, que as pessoas não veem na cidade. Ele é o prédio quase mais bonito daqui, né? E as pessoas não se dão conta. Nudez parcial envolto sobre o terraço baldio, estômago afrontando o silêncio do abandono. Alguns fios de cabelo sobre a camada de musgo que se faz tinta na parede rachada, soltando fragmentos de veludo verde. Inconsciente grafado com giz de cera sobre o pouco do branco existente na parede. A nudez persiste em corredores de portas com lembretes interditos e alguns cadeados jurando segredo. As toalhas geométricas em vermelho são um malevite barato com um guardanapo engordurado como etiqueta. O sentimento baldio prossegue, filosofando teias e ruídos desconhecidos. O braço direito traz Fátima calada por uma queimadura, pisando a serpente antes da ousadia do bote. No antebraço, um Cristo crucificado e alguns arranhões em sobreposição às palmas pregadas nas veias. E as mãos de verdade encontram-se na altura do esôfago, para segurar a vontade de vomitar. As escadas eram um meio de desistir de um andar que lembra o vazio guardado. O sobe e desce não para.